Boa noite a todos vocês que aqui vêm. É sempre uma alegria a gente vir a esta casa. Claro que ultimamente a gente não tem tido aquela condição de estar aqui às segundas-feiras. Então eu já comuniquei a Clarice e a Dirce que eu agora estou com sessões mediúnicas, então sempre às segundas-feiras. Então, como tem esse intervalo de final de dezembro, janeiro, aqui a gente tem essa condição. Semana que vem já começa tudo de novo. Mas é sempre uma alegria porque uma casa, como eu costumo dizer que uma casa pequena é muito relativo. Quando a gente fala em casa, geralmente a gente fala em estrutura. O Cefac, do qual eu sou trabalhador, é uma casa grande. Mas grande em que aspecto? Em termos de estrutura, podemos dizer que sim. Mas aqui, Boa Nova é uma casa pequena em termos de estrutura. Mas quando a gente verifica que os trabalhadores daquela casa, os frequentadores, eles trabalham, eles fazem atividades, estão sempre empenhados, a casa se torna grande demais. Ultrapassa mesmo aquelas que têm uma estrutura grande, porque os trabalhadores estão mais envolvidos. Então, e a gente vê até com essa filiação que hoje será brindada aqui, com a presença do nosso presidente da FEC, o Luiz, em que já demonstra essa atividade da casa, querendo buscar estar filiado a uma federação, a nossa URI, e buscar sempre estar envolvidos em todas as atividades que são realizadas pela nossa URI como pela federação. Então hoje nós vamos falar sobre arte espírita. É uma coisa que a gente pode dizer, mas o que é arte espírita? A gente vai verificar que em todas as atividades que são realizadas, nós sempre buscamos incluir a arte. Então, a Federação Espírita, como a URI, tem dado esse espaço para que a arte esteja presente. E aí a gente vai verificar isso nos diversos encontros, que sempre tem aquela participação dos nossos artistas espíritos, que não são poucos, e que vocês vão conhecer um pouquinho nesta noite. Então, vamos lá. Qual o maior artista? Opa! E aí? Em termos globais, aí, de repente, algum já pode dizer, não, eu conheço tal lá, de outro país. Lá, da novela, um ator, enfim. Mas aqui nós estamos indo muito além. O maior artista, criador de tudo, dessa beleza maravilhosa. Alguém tem dúvida? Deus, né? Deus criador. Então, a beleza é um dos atributos divinos. Deus colocou nos seres e nas coisas esse misterioso encanto que nos atrai, nos seduz, nos cativa e enche a alma de admiração. Não é maravilhoso quando a gente pode olhar para as estrelas? Isso porque nós estamos num centro urbano que não possibilita isso. Mas vai para um local onde não haja tanta luminosidade artificial e a gente vai verificar que as estrelas, os planetas, a gente consegue identificar isso no céu. Então é maravilhoso quando a gente consegue visualizar essas belezas. E isso porque nós vemos muito parcamente com o nosso olho nu. Se nós colocamos um telescópio, já abrange muito mais. Mas o universo ele é todo iluminado. Só que, muitas vezes, a luz está tão distante quando nos chega daquelas estrelas que elas se perdem no caminho e não chegam aos nossos olhos. Né? Não reverberam a ponto da gente visualizar. Mas é maravilhoso o universo quando a gente vê essas fotos de telescópio e tudo mais. Né? Então, Deus é o Criador de tudo. Não temos dúvida disso. Mas aí nós perguntamos, bom, se Deus é o Criador, nós somos os co-criadores, correto? Porque Deus nos possibilita que nós também co-criemos. Nós não vamos criar porque tudo que nós criamos é a partir de algo que já foi criado. O fluido cósmico ou fluido universal, né, tanto faz, foi criado por Deus e conforme pressão, atmosfera, gravidade, calor, enfim, ele vai tomando formas. E possibilita que os espíritos também
se utilizem desses fluidos, ainda que muitas vezes sem conhecimento, e possam manipular esses fluidos e obter determinados resultados que se queiram. Então, um cientista, um químico, ele sabe o que ele tem que misturar aqui para produzir determinada substância. Ele sabe. Nós somos co-criadores. A mulher, quando gesta um filho, ela está gestando um corpo, correto? Porque o espírito só Deus mesmo. Então, quando ela gesta o corpo, ela está sendo uma co-criadora. Ainda que inconscientemente, no sentido de que não precisa ficar cuidando disso, daquilo. Não, a natureza já é perfeita a ponto... Imagine se nós tivéssemos que nos preocupar com a gestação. Nós nos perderíamos, nós não temos essa condição, correto? Para trabalhar com um filhotinho de passarinho, quando a gente acha que ele está vivo, eu não sei. Só a mãe passarinho para saber o que tem que dar, o que não tem que dar para ele. Né? Mas qual o maior de todos os co-criadores, já que nós dizemos que nós, filhos de Deus, somos co-criadores? Alguém tem ideia? Aí. Mas para aqueles que têm dúvida, dizem, eu não conheço esse cara aí. Esse cara aí parece que já vinha em algum lugar. Eu coloquei o nome bem grande, Jesus, para a gente não ter dúvida. Então, Jesus é o grande co-criador. Existem co-criadores maiores do que Jesus? Existem. Vamos considerar que nesse universo todo, agora os cientistas chegaram à conclusão que existem mais de 2 a 3 trilhões, para mais, claro que existe. Depois do James Webb, descobriram que com esse telescópio James Webb, que foi colocado lá depois da Lua, olha só, 1.500.000 quilômetros depois daqui da nossa Terra. Então ele está 3, 4 vezes mais distante. Para não ter interferência. E os astrônomos hoje já chegaram à conclusão, gente, aquele negócio de milhões de galáxias, aquele negócio de bilhões que a gente tinha até 10, 20, 30 anos atrás, chega, acabou. Hoje são mais de 2, mais de 3 trilhões de galáxias. Aí a gente fica pensando, meu Deus, mas Deus colocou vida nesses planetas todos? Sim. E ele colocou também esses espíritos que, pelos seus próprios esforços, chegaram à perfeição, tal qual a de Jesus. E que tiveram condições de criar, de co-criar, essa é a palavra certa, co-criar esses planetas, esses sóis, eles estão contribuindo na obra de Deus. Não é interessante isso? E nós, um dia chegaremos lá também. Por quê? Porque nós também somos co-criadores, ainda que quando desenhamos lá uma casa, já mais ou menos arquitetamos como é que nós queremos, isso é co-criação. Então, nós pensando, nós já estamos criando também. Então, um dia chegaremos a essa estirpe de Jesus, de grande co-criador que é no planeta Terra, porque foi ele que constituiu este planeta, foi ele que moldou. Está lá no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, em que Deus entregou uma parte do sistema solar para que Jesus, então, moldasse esse planeta lá 4,5 bilhões de anos atrás. E olha só essa fauna, essa flora, tudo maravilhoso, né? E quem cria esses animais, essas plantas e tudo mais? São espíritos. Existem verdadeiros laboratórios na espiritualidade, espíritos criando, desenhando. Isso não é maravilhoso? Quero saber quem é que desenhou o tucano, porque eu acho o tucano muito lindo, né? Aquele bico dele enorme. E animais são fantásticos. Agora tem uns também que são terríveis, né? Tem aquele... Como é que é? Não é? Tem um que é uma mistura de pato com... ornitorrinco. Esse eu não sei quem é que criou, mas deixa para lá. Tem alguma serventia, né? Então, Jesus, poeta, né, gente? Olha só, ali na paisagem ridente de Cafarnaum, do alto do monte fronteira, o mar azul, refletindo a majestade do cimbório transparente, iniciava-se a era da verdadeira libertação, que assinalaria a história, abrindo-lhe espaço para todas as épocas do futuro.
O líder era poeta. Seu verso era musical e sua palavra modulava a canção da vida eterna. Olha só, Pelos Caminhos de Jesus, Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Jesus, antes de eu conhecer a doutrina espírita, para mim ele era um homenzinho, aquele que fazia uns milagres de vez em quando também para dar uma impressionada na galera, mas que parecia assim desconhecer a realidade. Muito pelo contrário, gente. Jesus conhecia tudo. Ele sabia das intenções, sabia quem o iria trair, mas não, ele se apresenta como alguém simples, né? Então, esse é Jesus. A grandeza de Jesus eu só fui reconhecer depois que conheci a doutrina espírita, porque antes eu não tinha essa concepção. E isso com meus partos sentidos. E o que é a arte espírita? A arte espírita é uma manifestação cultural dos espíritas que se propõe a aliar os princípios e valores éticos e morais do espiritismo às manifestações artísticas em geral a serviço do bem e do belo. Então nós sabemos que existem diversas manifestações artísticas na nossa sociedade, no mundo, né? Mas quando a gente coloca essa manifestação cultural dos espíritas, que tem o objetivo de trazer uma reflexão, principalmente do evangelho, às pessoas, consegue fazer arte nesse sentido, quando você vai numa apresentação e vê que realmente, poxa, aquilo mexeu comigo, mexeu, faz com que a pessoa reviva momentos e que diga assim, poxa, eu preciso ser melhor, eu preciso ser pelo menos menos ruim do que sou, né? Então, quando a gente alia esses princípios e valores éticos e morais do Espiritismo a essas manifestações artísticas, nós estamos produzindo o bem e o belo. Isso quem nos traz é Leon Denis. Não adianta ter uma apresentação. Eu já fui em apresentações que eu saí de lá, eu não sabia se era para se suicidar na saída, porque foi uma situação complicada. Não, agora quando joga para cima, quando faz a pessoa refletir, puxa, eu preciso me mexer, eu preciso trabalhar, eu preciso também fazer, aí mexe com o bem e com o belo. Qual o objetivo da arte espírita? A arte espírita traduz os postulados espíritas em seu conteúdo, na finalidade e na intenção que inspirou o processo criativo do artista, que se propõe a divulgar, por meio da arte educação, a doutrina dos espíritos. Então, veja que o objetivo é muito maior, correto? Por quê? Porque está traduzindo esses postulados espíritas em seu conteúdo, na finalidade, na intenção. Quando a gente eu quero levar alguma coisa para mexer com as pessoas, para incentivá-las à prática do bem, eu vou produzir alguma coisa, levando em consideração o conhecimento que eu tenho da doutrina, porque se não for dessa forma, vai ser mais uma apresentação sem muito... Por isso que nos eventos que nós realizamos, sempre, eu digo nós realizamos, porque eu faço parte da URI também, e aí tem o ERJ, Encontro Regional da Juventude Espírita, que vai ser agora em fevereiro, carnaval, durante 3 dias, os jovens ficam fechadinhos lá, e estamos na faixa de 300, 400 jovens, e a gente consegue fazer uma excelente reflexão com todos eles, porque tem as atividades de formação, tem as brincadeiras sim, mas sempre com cunho moral, essa aproximação, né? Então, são 3 dias maravilhosos. Imagine se deixasse solto assim. Não, a gente pelo menos procura... Vamos fazer um bom trabalho com essa juventude, porque senão elas ficam sem uma opção que realmente possa traduzir nesse bem belo, né? O espiritismo pode influenciar a arte? Naturalmente que pode. O espiritismo terá grande influência na arte, espiritualizando-a. Quer dizer, quando você coloca, então, os princípios éticos e morais da doutrina dentro de uma apresentação, dentro da arte, você acaba por fazer exatamente o que se quer. É aquilo de levar
arte com moral, para fazer reflexão. Então, claro que vai exercer grande influência, e a arte, por sua vez, auxiliará a evolução do homem. Olha só, quando a gente começa a trabalhar isso com as crianças são desinibidas. Deu um trabalhinho para elas fazerem uma apresentação, elas vêm aqui e fazem na hora. Agora, se pedir para os adultos, aí não estou bem na garganta, aí peguei uma gripe, não estou bom. A gente disfarça. Agora a criançada, ela vai. E deixa aí mesmo. Que bom que ela não perca essa espontaneidade, essa agilidade que tem para se prontificar a fazer alguma coisa. Então, elevando o espírito a patamares mais altos, na sensibilidade, na beleza, na harmonia, na virtude. É isso que acontece quando a gente já leva nossas crianças, e aí, mas eu já não tenho mais filhos, meus filhos são tudo grandes. Ok. E os netos? Pode dar um incentivo para que os netos, né, os seus filhos, levem os seus netinhos à evangelização, levem os sobrinhos. Eu cito até, não conte para ela, a Dilva, minha esposa, ela pega as duas sobrinhas nossas lá na Itopava Central, gente, quase lá perto do Bublitz. Ela sai do trabalho dela, 16h30, ela enfrenta toda aquela Pedro Zimmermann, né? Pegar as crianças lá, ela leva quase 1 hora para chegar lá, mais 1 hora para voltar, para vir no Cefac. Essas crianças hoje, elas estão tão diferentes assim, que até os pais dizem, nossa, mas são obedientes, são comportados, elas colaboram, contribuem. Então, elas não deixam, elas perguntam quando é que nós vamos lá na casa de Jesus. Agora, nessas férias aí, o tempo todo. Ô tia, quando é que nós vamos lá na casa de Jesus? Eu chamo casa de Jesus. E a gente vê a importância da leitura, porque uma delas se apegou tal maneira na leitura que ela quer livros. Aí chega no aniversário dela, o que você gostaria de presente? Ela, tio, puder me dar um livro, 2, eu vou ficar muito contente. Então tá bom, você vai escolher os livros. E quantas pessoas que às vezes não gostam de ler. E a leitura não é por ler, mas a leitura te abre horizontes. Então veja só, coloca a arte da leitura. E como nós sabemos, todo trabalho, toda atividade útil é trabalho. Leitura também. Estou trabalhando, estou lendo, estou me informando, estou me instruindo. E isso vai fazer com que as crianças sejam diferentes, os nossos jovens sejam diferentes. A arte e o artista. A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Isso é o Consolador Emmanuel que nos diz. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças das almas. O artista verdadeiro é sempre o médium, quer dizer, o intermediário das belezas eternas. E o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus nas suas manifestações supremas de beleza, sabedoria, paz e amor. Essa leitura, quando fala das cordas vibráteis, eu me recordei de não era uma sessão, sempre ao final da reunião de diretoria, o presidente era o Enio Martins, a gente deixava um espaço, caso a diretoria espiritual quisesse se manifestar em relação a alguma coisa. E era final de ano, e o espírito que se manifestou começou a fazer como que um agradecimento a cada um daqueles que estavam integrando a direção da casa. Então eu estava aqui, nossa colega Regina deu a psicofonia, e ela começou por aqui. Quando foi, eu disse, vai chegar a minha vez. Aí a gente já fica pensando na minha vez, o que o espírito vai falar? Né? A gente já está se colocando como réu, né? E foi passando, até nem todos receberam aquele joinha, alguns receberam. Né? Então, aí eu pensei, quando chegar em mim, eu já me preocupado. Né? Mas quando chegou num colega nosso, que alguns aqui devem conhecê-lo, é o Lino Pasta, toca violão, a esposa dele canta maravilhosamente.
Sempre estão às terças-feiras lá no Núcleo Velho. E quando chegou nele, o Espírito diz assim: Lino, você não tem ideia. Quando você dedilha aquelas cordas do violão, aquelas melodias, elas ultrapassam o telhado, elas vão para o espaço. Aquilo começa a acordar alguns espíritos. Começa a fazer uma verdadeira revolução em termos de necessidade de mudança de comportamento, de pensamento. Quando falou isso, até o meu amigo disse: olha, eu vou tocar mais violão. A gente não faz ideia, essa é a realidade. Mas aquilo lhe faz por satisfação de poder ser útil no trabalho, de fazer a harmonização do ambiente. Então, a gente não consegue imaginar o quanto isso faz a mudança. Espíritos embrutecidos, que às vezes, quando eles ouvem, daí eles parecem se acalmam um pouquinho. Então, mas claro, a gente não precisa também saber de tudo, né? Porque senão a gente poderia não estar preparado ainda para tudo isso. E eu gostaria de trazer um pouco aqui para vocês também o que nós temos em termos de nossa URI, de atividades em relação à arte. Aqui é o Grupo Teatral Mensageiros de Luz. Eu acredito que vocês já devem ter assistido a uma peça do Grupo Teatral Mensageiros de Luz, em que aqui nós temos a nossa querida Jussara, em cima, bem ao centro, né? Gente que começou pequenininho, como essa menina aqui, a Maju, ela era um toquinho de gente na evangelização, foi para o teatro e a gente sabe, hoje ela está como advogada, inclusive, e já está bem crescidinha, né? Então, são pessoas que, eu estou lá no cantinho, que a gente, esse menino aqui, o Léo, é filho da doutora Tati, aquela segunda lá em pé, e também fez o Anjo, que eu vou mostrar para vocês em seguida. Então, esse é o Grupo Mensageiros de Luz, né? Claro que sempre vai revezando, um às vezes tem que sair, mas sempre tem outro que entra. Aqui é uma das peças, Paulo de Tarso. Olha só que foto linda, né, gente? Essa foto ficou maravilhosa, né? Por quê? Porque aqui nós temos Paulo de Tarso, nós temos Barnabé, e Barnabé aqui é uma mulher que está fazendo. Difícil foi a Jussara dizer: abre essas pernas, porque não dá ficar com as perninhas encolhidinhas, né? Tinha que fazer o papel de homem aqui. E aqui, Pedro, né? Então, nesse papel, eu estou como Pedro. Aqui é o Glaucio e a Marise Casagrande. Então, essa foi Paulo de Tarso. Uma peça falava do Evangelho. Falava do Evangelho, da importância de trazer o Evangelho tal qual foi apresentado pelo Cristo. A essência do Evangelho. Então, essa peça nós apresentamos em diversos lugares, não só em Blumenau, diversas cidades aqui de Santa Catarina. Aqui uma da Jussara sempre gosta de criar assim, alguma coisa diferente, para fazer meio um quebra, né? Então, a imagem, a própria Marisa, que estava lá como Barnabé, aqui ela faz essa apresentação aqui também. E lá ao fundo, Paulo de Tarso com Ananias, né? Lembra da história que foi o Ananias que trouxe a visão de volta para o Paulo, né? E ele que estava sendo perseguido por Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, lá na espiritualidade, então tem todo um jogo a gente chama de fumaça, mas é gelo seco, e que dá um ar assim de espiritualidade. Então, Paulo de Tarso sendo recebido na espiritualidade, logo o Ananias. Aqui Teodora, eu resolvi não colocar muitas fotos, mas pelo menos as principais. Aqui Teodora pela Marise, aquela que fez Barnabé, agora já estava como imperatriz, né? Tem uma imperatriz do Oriente. Lembra daquela história lá que ela teria tirado, a partir do Justiniano, aquela ideia do retorno do espírito a um corpo de carne? No fundo, ela tentou acabar com a reencarnação. É como quem tenta acabar com a lei da gravidade, né? Pode até tentar, mas não vai conseguir. Então, essa é a Teodora, né? E tudo isso aqui, todas esses figurinos, não falo em roupa, tá? Senão a Jussara enlouquece. Esses figurinos,
Isso aqui tudo é produzido dentro do próprio grupo por uma grande artista plástica nossa, que é a Sandra. A Sandra. Aqui, a partir do grupo teatral Mensageiros de Luz, nós também tivemos o grupo teatral Jovens em Cena. Então, o grupo Jovens em Cena são aquela criançada, né? Aqui estão os responsáveis. Esse aqui é o meu filho, eu assumi, a Dilva, né? E a Dilva está aqui ao lado. A Sandra, essa aqui é a nossa artista plástica, a Andréia, e a Tatiana, as duas ali são irmãs. Então, aqui era uma peça, a Maria de Magdala, né? Então, foi uma peça que eu mesmo produzi, eu mesmo escrevi, e passou pela Jussara, que é ela que tem manja tudo, né? E aí, então, foi apresentada no Encontro Regional de Juventude Espírita em Joinville, em 2015. Né? Essa peça tá no YouTube. Se vocês entrarem lá, Maria de Magdala, a saga de Maria de Magdala, Blumenau, já vai aparecer, tá? Tá tudo no YouTube, essas coisas. Aqui, ó. Essa é a Maju, então veja só. Representando a Maria de Magdala. Vivia naquele luxo todo. Agora, contar uma história toda em 15 minutos não é tão simples assim. Mas essa peça, quando foi apresentada, os jovens pararam, sabe? Começava a lacrimejar. Você via as lágrimas. Eu lá fazendo a filmagem, mas ao mesmo tempo pegava a juventude lá. Aquele silêncio. Então isso emociona. E depois, claro, foi trabalhado nas salas, né? Uma peça muito linda. Aqui, todos esses figurinos também. A minha querida esposa Dilva, ela que teve sempre essas ideias de criar. Aqui eu estava fazendo uma substituição, cabelinho moreno, isso já faz tempo. E aqui toda aquela criançada, que hoje já estão tudo grandinho, tá? Eu é que fiquei velho. Então essa criançada aqui sempre foi bastante intensa, né, nos ensaios, e todo mundo queria participar. Aqui um festival infanto-juvenil, esse festival ele é intercalado com a mostra de arte. Então nós temos a mostra de arte espírita, que os adultos se apresentam, né? E jovens também, e no infanto-juvenil daí são as crianças e os jovens. Então vejam que está bem misturado aqui. Mas aí tem as apresentações das casas, como tem as apresentações às vezes, de algum trabalho, desenvolve alguma coisa, ele se inscreve, a gente analisa, avalia, geralmente prova, todos, né? Esse é o objetivo. Mas tem muitas apresentações que é teatro, música, pintura, fotografia, música, coral, enfim. Né? Dança, também, no infanto. As 3 meninas dançam. Daí você diz, mas existe dança espírita? Sim, existe dança espírita. Né? Aqui, poesia mais ou menos, é uma poesia de Chico Xavier. Então, essas 2 meninas também apresentaram uma poesia que era do Chico, decoradinho, olha. Eles ensaiam, tem que ensaiar bastante, né? Eles sabem que vão se apresentar em público. Boa noite. Chegaram os nossos convidados. Então, continuando, já foi apresentado aqui que o Luiz Brascovitz estaria aqui, juntamente com a Dilva. Então, que a gente possa continuar aqui a palestra, depois a gente vai poder conversar bem à vontade. Aqui, Jovens em Cena, Romeu e Julieta. Então, essa peça, como eu falei, foi apresentada em Joinville, no nosso ERJ, Encontro Regional da Juventude Espírita, em 2015. E aqui é Romeu e Julieta. Essa aqui é uma peça que foi depois, a primeira foi aquela, a saga de Maria de Magdala. Romeu e Julieta é uma peça que eles têm apresentado agora também se apresentaram lá em Florianópolis, correto? Lá em, como é que foi? Lá na Semana de Arte Espírita. Isso, do dia 1º até o dia 9. Então eles apresentaram essa peça aí, Romeu e Julieta.
Aqui uma peça também do Mensageiros de Luz, que foi Amor e Liberdade, que falava a respeito da Inconfidência Mineira, né, que entra lá Tiradentes, e essa peça foi apresentada aqui mais ou menos desde 2019. Então, 2019 foi a nossa estreia, né? Jussara Quinteira com direção, e o autor é o Benjamin Soares de Azevedo. Ele é espírita da cidade de Marília, São Paulo, e sempre ele nos subsidiou com diversas peças, né, espíritas, e sempre foi esse o objetivo, né, trabalhar com peças efetivamente espíritas. Até o Pelourinho, para quem já ouviu falar, o Pelourinho lá no Salvador, né? Pelourinho nada mais é do que esse tronco aqui, onde eles botavam os escravos, né, e faziam, chicoteavam aqueles renitentes, né? Então, claro que isso, graças, não existe mais, né? Mas então, também foi reproduzido essa cena. Francisco Sol de Assis, olha que imagem linda. Isso aqui é uma projeção, gente. Isso aqui é tudo muito bem estudado. É uma projeção de imagem. Quem pensa, não, onde é que fizeram isso? Não é pintura, é uma projeção. Trabalhamos também com pintura, só que dá um trabalho muito grande, né? E aqui, então, nós temos aqui a Dilva Zeferino, está aqui agora presente, a Andréia e o Léo, que vocês vão ver mais à frente lá no filme O Anjo. Já assistiu, né? Todos assistiram já o filme O Anjo aqui ou ainda não? É? Depois a gente dá a dica certinho. Está aqui o filme O Anjo. Tá? Então, na época, quando nós fizemos o lançamento, foi lá no Parque Europeu, no Arcoplex, né? Nós tivemos aqui a presença do presidente, à época, que era o nosso querido Olenir Teixeira, né? E o Silvio ali também era da URI, e nós fizemos o lançamento. O Marcelo Niso, esse que está aqui, esse foi o diretor. Uma história real que aconteceu. Só que no filme ele dá um desfecho diferente daquele que ele deu na vida real. Ele disse, não foi correto aquele desfecho. Então ele preferiu dar um desfecho diferente, né? E esse filme aqui, para vocês terem uma ideia, foi feito pelo praticamente o grupo Mensageiros de Luz e foi levado para diversas outras cidades. Foi levado para Brasília, foi levado até para Santa Maria, aqui, que foi em 2013, que foi em maio de 2013 que foi lançado. Em Santa Maria, de 2012, em Santa Maria, em janeiro, aconteceu aquela tragédia da Boate Kiss, lembra? E aí esse filme também foi para lá, para consolar aquelas mães, aqueles pais que tiveram seus filhos desencarnados naquela tragédia, né? Então, esse filme depois nós também, em 2012 mesmo, foi apresentado aqui no GNC Cinemas, aqui de Blumenau. Foram 3 dias de apresentações, em que tivemos a Abrarte Sul, um evento regional, né, da Abrarte, que estava sendo realizado aqui em Blumenau, e também lotamos os cinemas uns 3 dias ali, para o pessoal poder assistir. Então, hoje está no YouTube. Se você quiser, é só acessar o Anjo Blumenau e já vai aparecer o Leozinho aqui, quando ele tinha lá, ainda era pequenininho. Hoje já está com 22 anos, né, Linda? Então tá aí. Ó, mais de 5 milhões de acessos. Eu acho que agora já tem mais de 6, tá? A Mostra de Arte Espírita, como eu falei para vocês, é um evento que nós realizamos a cada 2 anos, a gente faz. Então tivemos, no ano passado, a gente teve a Mostra de Arte também. E sempre são diversos grupos, as casas sempre já fazem as suas inscrições, a gente avalia, tem a comissão de análise e tudo mais, para a prova, beleza, eles ensaiam, tem que ensaiar mesmo. Claro, está levando para o público, tem que ser uma bastante qualidade, né? Então, essa nós realizamos no dia 15 de novembro, às 19 horas, aqui na Fundação Cultural de Blumenau. A Semana de Arte Espírita 2025, que foi essa que comentamos aqui, do dia 1º de novembro até o dia 9. Começou lá no dia 1º, nós tivemos
a presença do Tim e Vanessa, né, que foi, imagine, Tim e Vanessa. Então nós também levamos, daqui de Blumenau foi um ônibus e um micro-ônibus, levamos a galera e a gente sempre divulga, isso é importante dizer, que todas as atividades que a URI realiza, nós divulgamos, mandamos e sempre solicitamos que os dirigentes encaminhem para os seus trabalhadores, para os departamentos, para que ninguém venha dizer, não, eu não sabia desse negócio aí. Né? Não, isso tudo é divulgado e a gente pede que realmente dê ampla divulgação. Então, nessa semana aqui tivemos o Tim Vanessa, tivemos outros representantes também da arte, como o Marco Lima, né, que ele é da Nacional, e o Rogério também, que é aqui da nossa, melhor voltando aqui, o Rogério, que é de Florianópolis, ele é da FEC, da área de artes da FEC, e daqui da área da quarta URI sou eu, né? Então não tive como correr, né? O apartamento é pequeno lá, tá? Então não tem para onde correr. Então acabei aceitando. O grupo teatral Jovens em Cena, mais uma foto deles aqui, que é a peça que eles apresentaram agora por último, né? Que é, como é que é o nome dessa peça aqui? Voltei, né? Voltei, que é baseado naquele livro do Romeu e Julieta? Ah, tá. Para mim era o. Tá certo. O Voltaire era do Figner, né? Que foi presidente da FEB. Então, eles também apresentaram, né? Estavam apresentando, e é uma história muito bonita mesmo. Né? Aqui tem o Coral do Cefac. O Coral do Cefac se apresentou, né? É um grupo que se constituiu no ano passado, foi em setembro, agosto, e eles já estão aí com quase 40 integrantes. Né? Então, gente que canta, gente que não sabe nem cantar, mas está aprendendo, tá se esforçando. Então, tem aqui a nossa maestrina, Lígia, está fazendo um trabalho excelente e estão se apresentando. E estão muito bem. Olha, por um ano de trabalho, tem se apresentado em diversas atividades já. Então, a arte espírita. Está aqui Allan Kardec, em Obras Póstumas, diz o seguinte: sim, certamente o Espiritismo abre à arte um campo novo, imenso e ainda inexplorado. E quando o artista reproduzir o mundo espírita com convicção, aurirá nessa fonte as mais sublimes inspirações. Por quê? Quando a gente realmente tem aquele interesse, como eu falei no início, você tem interesse, quer levar, quer fazer. Vamos lá, gente. Não, mas vamos fazer, pelo menos vamos tentar. Não vamos acertar talvez na primeira, mas isso faz com o quê? Porque haja uma espiritualidade. Lembra das cordas das vibráteis lá? Mexe com a espiritualidade e a gente vai receber um incentivo. E esse incentivo vem de diversas formas. E aí, quando o grupo está unido mesmo, fecha um círculo ali. Quando se vê, eu não sabia que isso ficava tão bonito. Tem que começar. Né? Quando alguém diz, eu gostaria de ser uma pessoa assim, 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 comece. Eu gostaria de ser uma pessoa mais bondosa. Comece a ser mais bondosa. Mas eu gostaria já de fazer palestra, gostaria de ser facilitador de estudo. Olha, se coloque à disposição. Trabalho sempre há, não é isso? Né? Quem é dirigente de casa espírita sabe muito bem. E aqui, finalizando, gente, né? O nosso mestre, como eu falei, o maior co-criador. Então, Jesus está sempre presente, sempre nos incentivando. Que nós possamos ter na arte um meio eficaz de levar a nossa doutrina espírita a tantas pessoas. Porque só assim vamos fazer com que as pessoas reflexionem mais. Porque quando colocamos esses postulados espíritas dentro do propósito da arte espírita, as coisas realmente serão bem diferentes. Então, fiquemos em paz. Obrigado.